Glória a Deus. Mesmo ainda em pé um pouco, você pode fechar os teus olhos. Você pode cantar comigo um pedacinho daquela canção? A Ele a glória. Isso. A Ele a... Sim, Senhor, a Ti a glória. A Ele a Ti, Senhor. E somente a Ti, ó Pai. A Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Pode sentar, por gentileza. Muito obrigado, pastor Luciano. Muito obrigado, amada igreja. Olha, se tem uma igreja que eu amo aqui no Rio de Janeiro, é a comunidade Eclésia. Essa igreja é apaixonante. Toda vez que eu venho aqui, algo novo, algo especial. A igreja está cada vez mais linda. E eu não sei onde vocês vão chegar. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus nos surpreende. E esse é o nosso grande desafio. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, de fato nós não sabemos aonde vamos chegar. Nós precisamos entender que a fonte que direciona a igreja, o poder que move a igreja, ele não tem limites. O Espírito não tem limites. Ainda que a nossa mente seja limitada, ainda que o nosso campo de visão seja limitado, ainda que as nossas forças sejam limitadas, Ele é um Deus ilimitado. E é isso que nos move, é essa certeza que nos faz ser aquilo que Ele deseja que sejamos. E nós estamos numa conferência muito interessante, uma conferência do Espírito Santo. Um grande amigo meu, eu acho que você também conhece bem ele. E é muito legal, nós não vamos fofocar, mas eu quero falar desse meu amigo. Está disposto a conversar sobre o Espírito Santo? Está disposto a abrir o teu coração e ouvir e entender aquilo que Ele é e aquilo que Ele deseja fazer no nosso meio? Você está pronto para isso? Glória a Deus. Tu coloca a mão no teu coração. Costumo dizer que orar nunca é demais. Então vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, esta igreja é tua, esta conferência é tua, todas essas pessoas que estão aqui te pertencem, eu te pertenço. Tu és o mestre dos mestres, tu és o professor dos professores, tu és o Senhor, tu és o poder que move a igreja, tu és o agente executivo de Deus. Portanto, nós queremos ouvir a tua voz e te pedimos, no nome de Jesus, que venha nos edificar nesta noite. Senhor, que a tua verdade, que transforma o homem, que muda mentalidades, que renova, Senhor, corações e pensamentos, possa ser nesta noite compartilhada por ti aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, 3 grandes eventos marcaram a história da humanidade. Foram os 3 eventos fundamentais para que o mundo estivesse hoje na realidade em que nós estamos vivendo. Ou poderia ser diferente se nós entendêssemos o que aconteceu. O primeiro grande evento da história da humanidade aconteceu exatamente no dia em que Cristo decidiu dar a sua própria vida por amor a nós. Nós sabemos que o maior pecado da humanidade, que o maior vírus da história da humanidade
é o pecado. É o vírus mais mortal, mais destrutivo. É o vírus que atingiu a todo ser humano. E por que esse vírus é tão destrutivo? Porque ele nos afasta do Criador. Ele nos afasta do nosso propósito. O pecado, ele é responsável em construir um muro entre nós e Deus. O homem foi destituído da glória de Deus por conta do pecado. E quando eu paro para pensar no que aconteceu em Gênesis, quando a gente para imaginar a história da criação, nós vamos perceber que os eventos foram extraordinários. Eu imagino Deus dizendo luz e houve luz. Eu imagino Ele fazendo a separação do dia e da noite. Eu imagino Ele chamando a existência, a porção seca, a parte molhada da terra. Ele chamando a existência as árvores, enfim, toda a vida biológica. Menos um homem até então. E aí nós percebemos Deus olhando, observando a sua criação. Eu imagino como um bom arquiteto, um bom construtor, um bom escultor, quando ele está desenvolvendo a sua arte, e ele finaliza ali a sua arte, ele dá um passo para trás e observa a sua criação. E a Bíblia diz que Deus viu que isso era bom. E aí eu imagino Deus dando um sorrisinho, sabe aquele sorriso discreto quando você lidar com alguma coisa boa? Aquele sorriso mais... A gente está de máscara, né? Vocês estão de máscaras. Mas aquele sorrisinho discreto. Deus olhando a criação e aquele sorriso de... É bom. É bom. Mas tem algo mais extraordinário ainda. E aí Deus fez o homem, e Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem de Deus significa que o homem foi criado para revelar a sua glória. Semelhança significa que o homem teria atributos, os atributos de Deus para serem revelados. A imagem revela a glória, a semelhança, atributos. E eu imagino que Deus pensou o homem e Ele não deu a sua imagem a árvores. Ele não deu a sua semelhança aos animais, seja aqueles que estavam sobre a terra, seja aqueles que estavam sobre as águas, ou abaixo das águas. Mas Ele decidiu colocar a sua imagem e semelhança no homem. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber que Deus, quando projetou o homem, Ele o projetou para que sua glória fosse diretamente revelada e os seus atributos manifestados. E aí, quando Deus fez o homem, quando Ele começou a planejar o homem, Ele disse que o homem seria aquele que dominasse sobre toda a criação. Ele exerceria domínio sobre os animais, sobre as árvores, sobre tudo que voa, tudo que está embaixo das águas. E aí Deus fez o homem. E aí eu imagino Ele dando um passo para trás e observando o homem. E aí eu acho que o sorriso dele foi um pouco maior, porque Ele viu que era muito bom, não era apenas bom. Então Deus, Ele não deu mais aquele sorrisinho de coisas boas, mas o seu sorriso era muito mais reluzente, porque Ele viu que o homem era muito bom. E depois que soprou sobre o homem o fôlego de vida, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, e colocou o homem ali, um lugar superior a todo o Éden, era o jardim do Éden. Então eu imagino que Deus criou, Deus quando revelou, quando manifestou a criação, quando trouxe todas as coisas criadas à existência, nós podemos separar as obras que envolvem a criação em aquilo que era bom e aquilo que era muito bom. E o homem era muito bom. E Deus deu tudo que Ele tinha. Deus ofereceu ao homem o melhor. Lembra? Ele ofereceu a sua imagem,
à sua semelhança, não permitiu que ele vivesse sozinho e o colocou em um jardim, em um lugar superior a todo o Éden. E deu a esse homem autoridade sobre toda a criação. Quando Deus fez o homem, Ele investiu no homem. Porém, o homem pecou, e você conhece a história. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse momento, você conhece. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois de Deus estabelecer uma sentença, na viração do dia, quando ele vinha ter um encontro com o homem, ele não encontrou o homem. Eles estavam escondidos. Deus, então, estabelece uma sentença para a serpente, Satanás, dizendo que da semente da mulher iria surgir aquele que esmagaria a sua cabeça. Os planos de Satanás, os planos do diabo seriam frustrados. E assim aconteceu. Veio Jesus, gerado por obra e graça do Espírito Santo. O mesmo Espírito que participou ali da criação. A palavra Elohim é uma palavra hebraica que está no plural, exatamente fazendo uma conotação entre Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. A ideia de façamos o homem à nossa imagem revela a ação também do Espírito Santo no ato da criação. E esse mesmo Espírito envolveu Maria, fazendo com que ela gerasse o Criador. Maria perguntou para o anjo: Senhor, eu não sei como eu vou ter esse filho, eu não conheço o homem. E o anjo respondeu para ela: Maria, você não precisa entender, você só precisa crer que quando o Espírito Santo de Deus vier sobre a tua vida, o poder do Altíssimo te envolverá. E aí você vai gerar o Salvador. Essa é uma mentalidade que eu e você precisamos ter acerca do Espírito Santo. Quando Ele vem, Ele é o poder do Altíssimo. E quando Ele nos envolve, Deus começa a gerar os planos que Ele tem em nossa vida. Tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele quer fazer, começa a ser gerado quando o Espírito Santo de Deus te envolve. E aí, meus irmãos, depois do Espírito ter envolvido Maria, você conhece a história, veio Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz que antes Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. A palavra servo vem do grego doulos. Não existe palavra em português que equivale à realidade doulos. Doulos seria o mais baixo nível de servo. Talvez a palavra no português mais próxima é escravo. Lembre que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 1, quando ele escreve aquela carta extraordinária aos romanos, aquela carta conhecida como o Evangelho, segundo Paulo, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, esclarecendo questões de graça. Paulo se apresenta naquela carta dizendo: eu, doulos, servo de Cristo. Ou algumas traduções em português usam a expressão escravo de Cristo. Eu gosto muito da forma que Paulo fala: eu, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, que ele é servo, ele é doulos por essência, apóstolo por chamado, e servo, e separado para o Evangelho por um propósito, separado por um propósito, o Evangelho. Ele não se apresenta como sendo apóstolo, mas a autoridade apostólica de Paulo se baseia na sua essência de servo.
Por isso ele se apresenta em primeiro lugar como sendo servo, doulos, porque ele decidiu viver semelhante ao Mestre Jesus. Mas esse texto de Filipenses continua dizendo que ele assumiu a forma de servo, de doulos, do mais baixo nível de servo. E foi levado até a morte, morte de cruz. Eu imagino aquele dia fatídico em Jerusalém. Não era um dia como os outros. Algumas pessoas dizem que era uma sexta-feira, outros dizem que era uma quarta-feira, mas o dia ao certo ninguém sabe. Mas era um dia diferenciado. Eu imagino, o cheiro de morte estava no ar. Era um dia onde condenados iam ser levados à morte, para o Calvário. Entre os condenados estava Jesus. Havia uma grande multidão, talvez alguns soldados romanos não entendiam o que estava acontecendo ali, porque não era comum, não era normal, tanta gente amontoada ali, uma multidão para assistir uma crucificação. Havia uma pessoa diferente ali. Ele contrariou todo tipo de lei natural, vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Mas por que esse é o segundo maior evento da história da humanidade? Porque enquanto a morte de Jesus fez com que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e olhar para Deus não somente numa perspectiva religiosa, não somente numa perspectiva de criatura distante do seu Criador, mas a morte de Cristo nos deu o direito de chamarmos Deus de Pai, porque nós recebemos o Espírito de adoção. Mas a ressurreição de Cristo nos garante vida eterna. Esse é o segundo maior evento da história da humanidade, porque ele veio tornar a todo aquele que crê na obra de Jesus pessoas que vivem eternamente, assim como Jesus venceu a morte. Eu e você, nós, essa igreja extraordinária, nós também venceremos. Nós não temos medo da morte, nós não temos medo dos perigos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui, mas o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa vista, nós nos movemos, a nossa cultura, o nosso DNA, a nossa forma de ser, não é deste mundo. Nós somos pessoas que em Cristo nos tornamos cidadãos do céu. Eu vejo aqui um grupo de pessoas que é cidadão do céu. Todo aquele que nele crê, não apenas viveria, mas essa vida seria abundante, seria eterna. E aí nós cantamos aquela canção antiga, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aí não há o que temer. Não há o que temer. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Ele está vivo. E por isso não precisamos temer. Não precisamos temer. A ressurreição de Cristo foi o selo que garantiu para você vida eterna. Então você, com essa mentalidade de vida eterna, você não precisa ser uma pessoa que teme o mundo. Você não precisa ser uma pessoa que teme as imposições das trevas. Você não precisa ser uma pessoa que teme o que a mídia deseja que você tema, porque você não é desse mundo. E agora você está aqui para uma missão.
Você não está aqui simplesmente para viver. Você está aqui para uma missão. E sabendo disso, Jesus teve que subir aos céus. E aí nós vemos o terceiro grande evento da história da humanidade. Que evento foi esse? Foi aquele dia, um dia de uma festa em Jerusalém, chamado Festa da Colheita. Naquele dia extraordinário, Deus decidiu compartilhar dele próprio conosco. Você não entendeu, meu irmão? Você poderia ter dado glória a Deus. O terceiro grande evento da história da humanidade foi o dia em que Deus rompeu os céus e decidiu dar uma porção dele próprio para o seu povo. E a partir desse momento, meus irmãos, nós passamos a ter, a terra deixou de ser um limite. As coisas humanas deixaram de ser um limite. Meu irmão, desse momento em diante, nós passamos a ser um grupo de pessoas movidos sobrenaturalmente. É só você lembrar o que aconteceu nesse dia extraordinário. Os discípulos estavam parados, orando ao Senhor. De repente ouviu-se um som, como de um vento impetuoso. E eles começaram a ver, eles viram chamas nas cabeças umas das outras. E começaram a falar em línguas. A estrutura deles foram transformadas, eles foram cheios do Espírito Santo. E nós sabemos que ser cheios do Espírito Santo é ser vazio de si mesmo. Nós sabemos que ser cheio do Espírito Santo é ser vazio do mundo, mas pleno de Deus. Mas nós sabemos que este enchimento, ele não tem um fim, porque esse Espírito é inesgotável. E aí, meu irmão, esse Espírito veio sobre a igreja, e aí despertou, trouxe a igreja, ou posicionou a igreja, posicionou os cristãos, os discípulos, a viverem aquilo que eles deveriam viver, não como cidadãos do mundo, mas como cidadãos do céu. Entenda, a ressurreição de Cristo foi o selo, foi o passaporte, foi o documento que nos garante que nós somos cidadãos dos céus. E a partir de então, nós passamos a viver como um grupo de pessoas que está no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Mas estamos no mundo para uma missão. E aí veio o Espírito Santo e nos encheu nesta missão. E a primeira coisa que aconteceu ali foi salvação de vidas. O primeiro sermão de Pedro, o homem que antes se achava indigno, o homem que antes se achava pequeno, o homem brigão, estressado, um grande improvável. E aí nós vamos ver a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Não sei se há alguém aqui que já se sentiu um improvável. Não sei se há alguém aqui no nosso meio que tem sonhos, projetos dentro da igreja, que sonha com multidões de discípulos, que sonha um dia estar pregando, que sonha um dia estar tocando, que sonha um dia estar liderando grandes grupos. Mas aí você olha para sua realidade e você para no meio do caminho e começa a imaginar: isso vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. Ou de repente alguém falou para você que você não iria conseguir. De repente alguém se aproximou de você e disse: olha, esquece esse teu sonho, não é para você. É grande demais. Você precisa aprender a se posicionar sobre aquilo que você acredita. Eu tenho os meus amigos de hoje, eram os meus referenciais na minha juventude. Hoje eu tenho amigos
que quando eu comecei o seminário, 20 anos atrás, eu só os conhecia de ler livros. Hoje Deus tem dado a oportunidade de me fazer pregar em lugares que antes eu só ouvia falar. Uma vez um pastor, um grande referencial para mim, na época, talvez eu tinha ali meus 16, 17 anos. Um pastor que eu me espelhava, eu queria ser igual a ele. E um dia eu fui conversar com ele sobre os meus planos e projetos. E ele olhou para mim e falou: esquece. Eu acho que você não tem esse perfil. Deixa eu te falar uma coisa. Me chamou a atenção algumas palavras do diário de John Wesley. Talvez um dos maior nome do avivamento europeu. Olha o que ele escreveu em seu diário. Escute, fiz questão de trazer isso para você. Preste atenção. No domingo de manhã, 5 de maio, preguei na igreja St. Anne. Pediram-me para eu nunca mais voltar. No domingo à tarde, 5 de maio, ou seja, no mesmo dia, preguei na igreja de St. John. O diácono me disse: saia e não volte. No domingo seguinte, dia 12 de maio, preguei na igreja de St. Jude. Também não posso mais voltar lá. Domingo à tarde, 12 de maio, preguei na igreja de St. George. Fui chutado dali novamente. Domingo de manhã, 19 de maio, preguei em outra igreja, St. alguma coisa. Os diáconos fizeram uma reunião especial e disseram para eu nunca mais aparecer naquele lugar. Domingo à tarde, 19 de maio, preguei na rua, me tiraram da rua. Domingo de manhã, 26 de maio, preguei no meio da campina e me expulsaram como se eu fosse um búfalo solto durante um culto. Domingo, dia 2 de maio, 2 de junho, preguei nos limites da minha cidade, à beira da estrada, e me expulsaram. No domingo à tarde, dia 2 de junho, orei ao Espírito Santo de Deus e fui pregar em um pasto, e 10.000 pessoas vieram me ouvir. Quantos de nós não pararíamos na primeira situação que ele passou? Quantos de nós não ficaríamos estagnados? Na primeira vez em que expulsaram ele da pregação. John Wesley, ao longo de 50 anos de ministério, ele pregou cerca de 40.000 sermões. E ele andou o equivalente a 360.000 quilômetros pregando a palavra do Senhor. E às vezes ele pregava até 10 vezes por dia. E John Wesley, ao morrer, deixou quase 79.000 discípulos, seguidores formados. Mas existe uma diferença quando você faz na tua força ou quando você faz por meio do Espírito. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Homens medrosos se tornaram corajosos. Pessoas tímidas se tornaram ousadas. Pessoas fracas se tornaram fortes. E a igreja começou a se expandir. E a igreja começou a aquecer-se dos céus. E ela não parou mais. Daquele dia em diante, nós vamos ver uma igreja em movimento. Naquele dia em diante, nós vamos ver uma igreja apaixonada pela pregação do Evangelho. Naquele dia em diante, nós vamos ver, além daquilo que aconteceu em Pentecostes, nós vamos ver outros grandes avivamentos.
A igreja continuou crescendo. Na segunda mensagem, no segundo sermão de Pedro, no primeiro, 3.000 conversões. No segundo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E na terceira vez, já não havia mais limites. A igreja só crescia, a igreja só desenvolvia. Veio a perseguição, e pessoas cheias do Espírito Santo não temem perseguição. Pessoas cheias do Espírito Santo sempre vão ser direcionados a novas oportunidades, a novos meios, a novos métodos. O Espírito mesmo vai direcionar você no meio de uma perseguição, no meio de uma tribulação. Nós estamos vivendo a expectativa de momentos difíceis. Nós vemos aí as dificuldades que nós estamos tendo como igreja para defender princípios básicos da nossa fé. E ouve-se ruídos de que perseguições virão. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se vier, o Espírito Santo já tem uma saída. Se vier, ele já vai movimentar as peças. A perseguição veio sobre Jerusalém, a perseguição veio sobre aquela igreja, e ela começou a se espalhar. Um jovem chamado Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, desceu a Samaria. Lá, a Bíblia diz que ele pregava a Jesus, e na medida que ele falava sobre Jesus, porque Jesus, o Espírito veio glorificar a Cristo. Cristo afirmou isso sobre o Espírito. Então, o Espírito ele vem colocar Jesus no lugar mais elevado das nossas vidas, e no lugar mais alto das nossas vidas. Ele se revela, ele se manifesta, ele se mostra. E Filipe começou a pregar sobre Jesus. E Jesus era a mensagem, era o centro da conversa de Filipe aos samaritanos. Samaria era uma terra considerada indigna, suja. Ninguém queria se envolver com Samaria. Os judeus preferiam andar quilômetros para não passar por dentro de Samaria. Mas Deus enviou Filipe, que com uma mensagem sobre Jesus gerou uma revolução naquele lugar. A Bíblia diz que na medida que ele falava, as multidões unânimes paravam para ouvi-lo e via os sinais que ele operava. E eu acho muito legal porque a Bíblia diz que os espíritos imundos, os demônios, saíam gritando em alta voz. Significa que eles estavam desesperados. O Espírito Santo na vida de uma pessoa de fato gera desespero a Satanás. E houve grande alegria naquela cidade de Samaria. Mas não parou por aí. Nós vemos o Espírito Santo se revelando em Éfeso, fazendo ruir todo aquele império feiticeiro, idólatra, que reinava naquele lugar. Aquele templo de Diana, na época era uma das 7 maravilhas do mundo. Nós vemos o poder de Deus se revelando com avivamento em Antioquia. E a obra não parou mais. Nós vimos o Espírito Santo se manifestando nos reformadores, aquecendo corações de John Huss, de Lutero, aquecendo corações de Wycliffe, de Calvino, de John Knox. Nós vemos o Espírito Santo se revelando entre os morávios, von Nikolaus Zerdorf, separando aquele grupo de pessoas para orarem de forma ininterrupta, e se tornou um dos maiores movimentos missionários da história. Nós vamos ver Deus usando Wesley. Nós vamos ver Deus usando o contemporâneo de Wesley, Whitefield. Talvez o maior evangelista de sua época, um dos maiores de todos os tempos. Nós vemos Deus usar Evans Roberts, um garotinho que começou a orar por um avivamento quando ele tinha 13 anos. Até que Deus atendeu as suas orações quando ele tinha 26. E os céus de Gales se romperam.
E em 6 meses, 100.000 conversões. Nós vimos Deus usar o seu Espírito, usando 2 senhorinhas, uma de 80 e outra de 82 anos, na Escócia. Lá, uma não enxergava bem, a outra tinha artrite, artrose, mal caminhava, e as duas juntas andavam pelas Ilhas Hébridas, dizendo: Senhor, nós não temos saúde, nós não temos dinheiro, nós não temos força, nós não temos apoio, mas temos uma promessa. A promessa que o Senhor derramaria água sobre os sedentos. Senhor, nós estamos com sede. E veio aquele avivamento que resultou em 100.000 conversões em um ano. Nós vimos Deus usar jovens em Edimburgo, na Escócia, que após uma aula sobre o Espírito Santo, decidiram fazer um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, eu quero fazer mais para Ti. E eles decidiram fazer mais para Deus diariamente. Se eles oravam 1 hora, passaram a orar 2. Se eles tiraram um momento, 1 hora de leitura da palavra, eles tiraram 2 horas da leitura da palavra. Se eles pregavam para uma pessoa no dia, eles passaram a pregar para 2 ou mais pessoas durante o dia. Um compromisso simples, de simplesmente fazer um pouco mais. E esse um pouco mais resultou em 100.000 conversões em poucos meses, através de 2 pessoas. O Espírito ele vem e te impulsiona a fazer um pouco mais. Talvez nós queremos fazer o muito, mas talvez Deus está dizendo para você hoje: basta fazer um pouco mais. Nós vimos Deus agir na Argentina, através dos alunos do seminário de Edgar Miller, que cheios do Espírito Santo começaram a pregar nas ruas da Argentina. 3 semanas depois, os estádios daquele país estavam todos cheios de pessoas confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Nós vimos o Espírito trabalhar na Romênia, em dezembro de 1989, quando o pastor batista Peter do Galesco entrou no meio de uma multidão de talvez 200.000 pessoas que estavam reunidos na praça de Timisoara para protestar contra o governo truculento de um ditador chamado Ceausescu. E aí ele começou a ensinar a palavra de Jesus, movido pelo Espírito Santo. As pessoas próximas dele reconheceram que o que ele estava falando mudariam as suas vidas. E do Galesco começou a gritar: existe um Deus, existe um Deus. Em sua língua era exista-do-neceu. E começaram a gritar: existe um Deus. E aquele grito foi ampliando, começou com aquele grupinho de pessoas e foi ampliando, até que Sam Tipton, um grande evangelista batista, ele disse que as 200.000 pessoas na praça de Timisoara estavam uníssona gritando: exista-do-neceu, existe um Deus, existe um Deus. A notícia percorreu toda a Romênia, a TV estatal que estava transmitindo aquele protesto começou a transmitir toda aquela multidão. Imagine uma multidão de 200.000 pessoas. Fica de pé, irmãos, um minutinho, por favor. Fica de pé. Sabe o que aconteceu ali? Você pode gritar comigo assim, ó: existe um Deus. Existe um Deus. Continua. Existe um Deus. Existe um Deus. Existe um Deus. Existe um Deus. Mais alto. Existe um Deus. Existe um Deus. Existe um Deus. Continua. Existe um Deus. Existe um Deus. Foi isso que aconteceu naquele dia. Imagine 200.000 pessoas. Continua. Deixa os vizinhos ouvirem. Deixa as pessoas lá fora ouvirem. Você pode cerrar a tua mão. Isso
Existe um Deus! Existe um Deus! Existe um Deus! Foi isso que aconteceu ali, irmãos. Glória a Deus! Não senta agora não, eu já estou acabando e quero orar por você. E a gente vê o Espírito realizando todas essas obras. Por causa dessa declaração, o governo truculento de Ceausescu veio abaixo. Os prisioneiros nos campos de concentração da Romênia, os cristãos, entre eles Richard Hambrad, foram libertos. Dias depois, 1 milhão de Bíblias foram distribuídas na Romênia, porque declararam que existe um Deus, o Espírito movimentou aquele avivamento. Agora, esse mesmo Espírito, que fez aquela obra extraordinária no dia de Pentecostes, nesse terceiro maior evento da história da humanidade, que se revelou em Filipe, que se revelou em Paulo, que promoveu aqueles avivamentos, como eu disse, em Antioquia, Éfeso, e nos avivamentos no decorrer da história. É o mesmo Espírito que está aqui. É o mesmo Espírito que está sobre a tua vida. É o mesmo Espírito que antes mesmo de você chegar, ele já estava aqui. E é esse Espírito que vai te fazer entender que você não é mais um, mas você faz parte de um plano que envolve a eternidade. O Espírito, quando ele enche a tua vida, ele te faz perceber que Deus acredita em você, porque o Espírito Santo é um investimento de Deus na tua vida. É Deus investindo uma porção dele próprio, para que você viva aquilo que ele quer viver. E aí, meus irmãos, esse é o nosso grande desafio nessa noite. É fazer com que não seja mais história. O nosso desafio não é fazer com que todos esses acontecimentos fiquem apenas nos livros. O Espírito está mais vivo do que nunca. E eu imagino que ele está com grandes expectativas em relação à tua vida hoje. Ele está com grandes expectativas sobre o que vai mover o teu coração e a tua vida no dia de hoje. Ele quer te transformar num profeta. Ô meu irmão, fecha os teus olhos. Você pode erguer as suas mãos aí. Deixa eu ministrar sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus, toca nos nossos pés. Nos dê pés apostólicos aqui, Senhor. Vai gerando pés apostólicos. Vai gerando pés apostólicos. Pés desbravadores. Pés que não ficam paralisados. Pés que não têm medo. Pés dispostos. Vai gerando aqui, Senhor, mãos de evangelistas que ajuda. Mãos evangelistas aqui, Senhor. Que mãos sejam as tuas mãos. Que de cada mão flua unção. Mão nas escrituras é trabalho. Mão nas escrituras é força. Força empregada é trabalho. Ah, Espírito Santo, que as nossas mãos sejam as tuas mãos. Oh Senhor, que a nossa boca seja uma boca profética. Bocas de profetas aqui, Senhor. Não bocas de críticos, mas de profetas. Em nome de Jesus. Profetas, vem, Senhor, e move os lábios, move a boca. Ó Senhor, que os nossos olhos sejam olhos proféticos. Ah, Pai, vai ativando aqui no nosso meio o profético, Senhor.
Vai ativando aqui no nosso meio profético. Nos faz enxergar o que Tu podes fazer. Nos faz enxergar o que Tu podes fazer. Nos dá essa compreensão, nos dá um entendimento de que nós estamos no momento certo, na hora certa, para algo certo que vem do céu. Oh Pai, olha os nossos ouvidos, nos dá discernimento, nos dá sensibilidade espiritual. Oh Pai, nos deixa ouvir a Tua voz, e somente a Tua voz. Vem Espírito, Tu que soprastes, Tu que foste soprado em Pentecostes. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Começa a ouvir o som de um vento. Comece a ouvir o som de um vento. Comece a ouvir o som de um vento. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tomando conta da nossa mente. Vai tomando conta da nossa mente, ó Espírito Santo. Que possamos ter pensamentos de paz. A mente de Cristo, nos dá a mente de Cristo, Senhor. Uma mente que não vê fracasso, uma mente que não tem medo de recomeçar. Uma mente, Senhor, uma mente direcionada, alinhada com a Tua verdade. Espírito Santo, nos dá a Tua mente. Nos dá um coração que ama, Senhor, um coração amável, Teu coração, que sejamos segundo o Teu coração. Vai trabalhando, Senhor, trabalha em cada coração, trabalha em cada vida, ó Pai. Vai gerando, Espírito Santo, é a Tua conferência, é a Tua conferência. Vem Espírito, é a Tua conferência. Então se mostra, Senhor, mostra-te no nosso meio. Vai liberando que dons, palavra de conhecimento, seja ativado aqui, palavras de conhecimento. Sim, Senhor, palavras de conhecimento, de discernimento. Vem, Senhor, vem. Vem, Senhor. Não nos deixa viver do mesmo modo. Não nos deixa viver do mesmo modo. Opera essa obra de santificação nas nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, não nos deixa terminar este culto da mesma forma. Ó Espírito Santo de Deus, como Tu usaste aqueles em Edimburgo, na Escócia. Tu os direcionaste para fazer um pouco mais. Ah, Senhor, direciona-nos para fazer um pouco mais. Um pouco mais. Direciona, enche o nosso coração de motivação. Enche o nosso coração de entusiasmo. Para orarmos mais. Para lermos mais a Bíblia. Para discipularmos mais. Para queremos multiplicar mais. Para cuidarmos de mais vidas. Nos dá, Pai, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Nos ajude, Senhor, a fazer um pouco mais. Espírito Santo, não nos deixe para casa, Senhor, igual. Não, é a Tua conferência. Então toma-nos, queridos, sejam tomados. Você que está com o teu coração aberto, seja tomado por esse Espírito. Ele não vive apenas de glórias do passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Pai, toma-nos, ó Pai, toma-nos nesta noite. Encha as nossas vidas, encha o nosso coração, encha o nosso entendimento. Muda o nosso estilo de vida, Senhor. Muda o nosso estilo de vida. Cumpra. Faz o Teu querer em nós.
perdoa os nossos pecados e direciona-nos. O Senhor prometeu que derramaria água sobre os sedentos. É promessa tua, Senhor. Bem, nós temos sede. Nós temos sede. Nós temos sede. Fortalece o desanimado, Espírito Santo. Dá força ao cansado. Dá visão ao cego. Dá direção àquele que está perdido. E traz resposta àquele que está em dúvidas. Faz esta obra nesta noite. Confirma chamados. Confirma ministérios. Confirma, traz o entendimento. Traz o entendimento. Confirma os posicionamentos. Confirma decisões, direciona as decisões. Vai Espírito, vai Espírito. A obra é tua, a conferência é tua. Vai Espírito, toma, encha. Vai Espírito. Fortalece o cansado. Fala para aqueles que precisam te ouvir. Derrama as torrentes espirituais, as terras que estão secas. Despedaça maldições e estabelece bênçãos. Lugares de morte sejam transformados em lugares de vida. Espírito Santo, invada os vales de ossos que estão secos e que se levantem exércitos. Faz, Espírito, faz a tua obra. Faz a tua obra. Faz a tua obra. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente. Faz. Direciona as nossas crianças. Blinda a mente dos nossos jovens. Que eles não sejam influenciados, mas influenciadores. Cuida das nossas crianças, que sejam crianças cheias do Espírito. Ah, Pai, eu já vejo aqui, Senhor, crianças que oram por enfermos curados. Eu vejo aqui crianças proféticas. Oh, Senhor, uma revolução espiritual entre as nossas crianças. Faz, Espírito, faz, Espírito, faz de novo, faz, Espírito. Os velhos, aqueles que estão fisicamente cansados, Tu disseste que eles teriam visões. Oh, Senhor, fortalece o cansado, fortalece aqueles que estão fisicamente cansados. Ainda há muito a ser feito. Oh, Senhor, usa-os. A tua fonte é inesgotável. Faz, Espírito. Faz, Espírito. Tu existes, tu estás aqui, como aconteceu lá na Romênia, e movestes toda aquela multidão para dizer que existe um Deus. Nós te bendizemos, e mais uma vez nós bradamos: existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus. Tu pode declarar de novo? Diga: existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus.
Amém.